Sim, tá frio em Belo Horizonte. Glória a Deus. Tá fazendo menos de 10 graus. Nem sei quantos graus vou colocar aí. Enfim, é isso mesmo que vocês viram no título. Esse é um vídeo de pedido de desculpas aos ministros de louvor em nome da dança. Eu danço na igreja há muitos anos, desde que na época era pecado, né? Titulavam como pecado, que era aquela dança mais gestos e tal. Eu danço desde os meus 9 anos de idade. Hoje eu tenho 32, então acho que eu tenho uma estrada por aí na dança na igreja. Então eu passei pela fase de que era pecado, a fase que intitulavam a gente como os bobos da corte, podemos dizer assim, de um culto, e muitas outras coisas, né? E por um tempo a dança parou, deu uma estagnada. A dança perdeu seu lugar devido a vários erros que aconteciam e que infelizmente ainda acontece. Hoje em dia, a dança voltou aos cultos em algumas igrejas. Algumas avançaram no seu conhecimento, porque assim, unção e técnica, elas andam juntas sim. Então não adianta só ter a unção e não saber o que tá fazendo, mas não adianta dominar o teu corpo na hora da dança e não ter a unção, né? Então os dois andam juntos, se casam. Mas esse pedido de desculpa aos ministros de louvor é devido a esses erros que ainda acontecem, infelizmente. Teve uma vez que aconteceu, eu tava assistindo, gente, não interpretem errado, eu sou ministra de dança, e isso que eu vou falar, isso vale pra mim também, e são coisas que eu vejo, mas é crítica construtiva, e vocês acatam se quiserem, se é a minha opinião, vocês acatam se quiserem. Eu vi uma cena, eu sou muito de prestar atenção quando eu tô no banco, de prestar atenção na dança, não só no que ela vai passar na ministração, mas a técnica, a desenvoltura no altar, né, ou no palco, enfim, na plataforma. Então, eu presto muita atenção nesses detalhes. E eu lembro de uma ministração específica que eu tava num congresso, seminário, conferência, não lembro. E aconteceu, isso acontece várias vezes, tá? Os músicos vão se identificar e a dança se alerta em quem ainda já não percebeu que faz isso. Claro que a gente não tá livre disso acontecer acidentalmente, mas a gente tem que ter muito cuidado. A ministra de dança tava entrando com aquelas bandeiras de haste flexível. Começou a dançar lá e tal. E a gente tem que ter o discernimento de espaço também, gente. Do que tá à nossa volta, as pessoas. E aconteceu de passar a bandeira, assim, ó, de fininho pelo baixista. De fininho mesmo, ao ponto dele dar uma... E disfarçou ali, continuou. Mas eu presto muita atenção na dinâmica do altar que acontece, porque os músicos se conversam, quem tá cantando, quem tá tocando, e a dança não pode ser diferente, não pode ser diferente. Tem que entrar nessa dinâmica também, para se conversarem, para se entenderem, e para não acontecer isso também. Então o guitarrista e o baixista se olharam ali, deram uma risadinha. Ok. Passaram-se uns 2 dias, eu encontrei o guitarrista na rua, e eu sou amiga dessa pessoa. E eu senti muito de chegar nele e falar assim, me perdoa em nome da dança. Aí ele ficou me olhando assim, o que aconteceu, né? Eu disse, me perdoa porque eu vi o que aconteceu aquele dia, assim, assim, assado. E o que mais entristeceu o meu coração não foi o fato da pessoa ter passado, de ter passado a bandeira por eles, mas sim a resposta dele pra mim. Ele disse assim, a gente tá acostumado. Gente, como isso pode ser assim? Infelizmente, hoje, quando chega a dança, na hora de ministrar o louvor, infelizmente, pode ter certeza que muitos ministros de louvor olham assim, e mesmo que internamente falam assim, lá vem o ministério de dança. É complicado, gente,
que a gente é uma linha tênue e a gente tem que prestar muito atenção para não ser pedra de tropeço, tanto para quem tá assistindo, mas também quem tá com a gente lá em cima. Então, ministro de louvor, tanto quem canta quanto quem toca, que já levou uma panada na cara, quem nunca, né, levou um véu na cara. Já aconteceu, gente, mas a gente tem que ter discernimento e sabedoria. Eu tava com asas de anjo, e quem usa essas asas sabe que tem tipo uma, como é que diz? Uma madeirinha na ponta, assim, pra ficar assim, né? E esse pauzinho enganchou no cabo do teclado. O altar era muito pequeno. Mas, como eu não tava fazendo movimentos bruscos, eu tive o raciocínio rápido de não continuar balançando, tirar, e nada aconteceu. Mas deu um frio na espinha. Eu achei que ia dar ruim. Todo mundo tava lá no manto, na unção, e eu estragar com tudo não ia dar certo, né? Então ninguém tá livre de não acontecer, mas a gente tem que ter muito cuidado e quando acontecer, a gente sair daquela situação pleníssima, como se nada tivesse acontecido, gente. Então, ministro de louvor, perdão pelo Ministério de Dança. Mas para não ficar só ali na crítica, eu vou colocar aqui 10 dicas para os ministérios de dança seguirem se quiserem para melhorar essa questão no altar. Então, vamos para a primeira dica. Anotei aqui para não me perder, tá, gente? Então, a primeira dica, discernimento de espaço. Muitas vezes, o Ministério de Dança está acostumado a dançar em algum altar específico. Tem ministérios que dançam em outros lugares, cumprem a agenda. Então, a gente tem que ter o discernimento de espaço para entender o que a gente pode fazer, aonde a gente pode dançar, para não invadir o espaço do outro. Então, a gente tem que ter o discernimento de espaço para dançar e para não atingir não só com acessórios, mas até mesmo na hora da dança. Se empolgar ali, eu sei que a gente tem que deixar liberdade do espírito agir ali, mas, né, a gente tem que ter o discernimento de não atingir a pessoa que tá dançando com a gente, ou que tá cantando, ou que tá tocando. Segundo, que é junto, né? Discernimento de espírito, gente. Sempre tem uma atmosfera na hora da ministração. E quem conduz o culto ali naquele momento é sempre o ministro de louvor, aquele que tá à frente. Sempre bom tá em espírito o tempo todo, em oração. Terceira dica, dinâmica do culto e do louvor, que entra no que eu falei também. O culto, de repente, tá seguindo uma linha específica sobre algum tema específico. O louvor tá sendo desenvolvido para algo específico. Muitas vezes ele tá indo mais pro lado profético, mais pro lado de cura, de libertação, de celebração. Então a gente tem que estar ligado nisso, nessa dinâmica do culto, na dinâmica do louvor. Quarta, hora de não dançar, gente. Não é porque tá tocando a música e porque tu tá de escala que tu é obrigada a dançar. Nem sempre, nem todo o momento do louvor necessariamente precisa ter dança. A gente tem que ter o discernimento de espírito, daí a gente volta lá para trás, discernimento de espírito de entender. É tempo de dançar? É tempo de não dançar? É tempo de ministrar? Quem vai dançar? Só porque tu tá de escala, não quer dizer que naquele dia tu é obrigada a subir no altar e dançar. Tu tá de escala naquele dia, tá disponível para direcionamento do espírito para aquele culto. Não quer dizer que tu tá o teu nome lá na escala, que tu tá com o teu figurino, que tu é obrigada a subir no altar só para cumprir a escala. Se o Espírito Santo não direcionou para dançar naquela música, ou se não direcionou para aquela pessoa dançar, não dance, gente. Não dance, pelo amor de Deus. Quinta dica, gente, sobre a visão poluída do altar. A gente tem que pensar não só no espaço, mas pensar em quem tá assistindo. Muitas vezes a gente acha que tá muito lindo, tudo muito bem, mas quem tá vendo do lado de fora fica uma visão poluída. Ou é muita gente dançando, ou tá bagunçado, ou tá desalinhado. Tem igrejas que não tem como ter um retorno disso, né? Mas tem igrejas que passam transmissão. Exemplo,
sou da Lagoinha Matriz, e a gente tem televisores virados pro altar. Então a gente tem discernimento, claro que não fica em uma câmera só, então nem sempre a gente tem uma visão ampla. Mas, de tempos em tempos, vai trocando a câmera, a gente consegue discernir de como que tá ali no altar. Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá ali no mover do espírito e esqueceu da vida. Esqueceu, ok, acontece. Mas é sempre bom estar ali de olho, para ver se não tá feio, se tá poluído. Então, se tem esse recurso de conseguir ver de como o Ministério de Dança tá posicionado no altar, se tá poluído, se não tá, usa desse recurso. Se não tem, tenta fazer marcações. Não digo de marcação no chão, muitas vezes não dá, por causa do altar, não vai, né? Ali colocar aquele xizinho, famoso xizinho de palco. Mas muitas vezes, num ensaio, por exemplo, pode marcar um ponto específico, na linha do corredor, na linha daquela lâmpada. Tu sabe que tu vai estar numa posição boa, que não vai ficar poluída. Um exemplo, teve uma ministração específica, gente, por favor, quem assistir e se identificar, não levem pro coração, levem pra agregar isso pra tua vida e acatar o que é bom pra ti e mudar se for preciso. Teve uma ministração específica que tem vezes, gente, aí vai outra dica extra dentro disso. Muitas vezes a dança tá ali na ministração e tal, com o Ministério de Louvor local. Mas muitas vezes é um cantor de fora, por exemplo. Claro que o centro de tudo é Deus, claro, sem sombra de dúvidas, é isso aí mesmo. Só que, normalmente, esses cantores convidados, esses ministros que vêm de fora, eles ficam em evidência. Então, se tiver dança, a gente não polui ao ponto de tirar o foco. O foco é Deus, gente. Não tô falando isso. Exemplo. Vamos dar um exemplo de uma ministração que aconteceu aqui. Gabriel Guedes. Quem sabe já viu uma ministração dele, é ele e o teclado. E os músicos ficam mais afastados ali. Mas é um ambiente limpo. Tem dança, às vezes. Já vi muita ministração dele com dança. Só que acontece muitas vezes. Não eu vou dar o exemplo daqui, mas já vi outras ministrações dele que aconteceu isso. E com outros cantores também. Mas eu tô usando isso como exemplo. De ter gente demais lá em cima, ao ponto de ficar aquela poluição de um monte de gente dançando. Aí ele ali tocando o teclado muitas vezes ficou ofuscado de tanta dança, de tanta coisa ali em cima, muita informação, gente. Então é isso que eu tô querendo dizer. Ficou poluído para quem tá assistindo. Então a gente tem que ter esse discernimento também. Qual é a dinâmica desse culto? Daí já engloba tudo isso que eu já falei até agora. Qual é a dinâmica do culto? É alguém, um cantor de fora? A banda é grande, tem vários ministros, tem um ministro. Cara, não tô dizendo que não precisa ter dança, mas veja a dinâmica desse culto, vê se não vai ficar poluído. É que nem eu falei, porque tem um monte de gente de escala, não quer dizer que todo mundo tem que subir junto. Fica bonito? Fica, no momento de celebração. Mas, gente, vamos ter esse discernimento, pelo amor de Deus, porque, por favor, fica feio, gente. Eu tô falando como ministra de dança também, mas como telespectadora de quando tá sentada assistindo, a gente fica poluído. Sexta dica. Somente em igrejas pequenas, isso não acontece tanto, mas em igrejas grandes, sim, acontece. Tempo de comunhão com o ministério de louvor. Infelizmente, a dança tem uma pequena mania de viver na sua bolha e não se misturar. Gente, é muito importante mesmo, principalmente em igreja grande, que tem muitos ministros e muitos ministros de dança, de louvor, que toca, que canta, enfim. Então tem aquele tempo de comunhão. Normalmente quem tá de escala tá cedo na igreja pra se arrumar, pra se ajeitar, pra se alongar, pra orar. Os ministros de louvor para passar o som. Mas tem aquele tempo que tudo isso se encerra e estão aguardando o culto começar. Gente, tem esse momento de comunhão, de estar conversando, até com o ministro que está à frente naquele dia, para entender qual é a direção do espírito para aquele culto. Que por mais que a dança tenha um discernimento ali de espírito, quem está conduzindo o louvor daquele culto é o ministro responsável daquele dia. Então não é a dança que vai conduzir.
Então, converse com o ministro, converse com quem tá tocando, com quem tá cantando, conheça, porque acontece muito, gente. Aqui tem um ministro específico que muitas vezes ele direciona a dança, o que tem que fazer. Tem muitos ministros que não gostam, a gente respeita, ok, da dança, né? Mas tem ministros que gostam e não, e tem ministros que gostam e entendem o propósito da dança no culto, no louvor. Então, ele direciona muitas vezes, já aconteceu até comigo, de direcionar a dança. Tipo, muitas vezes a gente tá com um plano específico, né? Daí vai o discernimento de cores, de acessórios, né? De o que usar conforme o que a música tá falando, o que o ministro tá ministrando, tá profetizando naquele culto, né? Então, muitas vezes ele direciona. Então, e se acontece alguma coisa que eu falei lá no começo, de, né, dar uma batida, dar uma panada, acontecer um acidente, fica mais de boa. Por quê? Porque você já se conhece, já teve aquele momento de comunhão, fica uma coisa mais leve, não fica aquela coisa tensa, né? Já aconteceu vários acidentes, gente. Isso aqui é de leve, assim, já vi vários acidentes mesmo. De acontecer, de esbarrar em instrumento, derrubar coisas, enfim, por aí vai. 7º, estilos de dança, gente. Discernimento para isso. Estudem, não precisa fazer um curso para isso. Muitas vezes tem muitos vídeos, muitos conteúdos na internet mesmo, para entender sobre isso. Tem estilos de dança que, por mais que é o oposto do que tá sendo cantado, fica bonito, mas tem uns que não, gente. Então, por favor, discernimento disso também. A maioria aqui é discernimento de alguma coisa, né? Mas, gente, tem estilo de dança que não combina com certo estilo de música. Então, fica complicado, né? Então, vamos cuidar disso aí. A 8ª dica, eu já falei, que é sobre não quer dizer que tu tá de escala, que tu tenha que dançar. Então, tenha maturidade de entender que se tu não dançar, não é nada pessoal, mas é porque a escala serve para te ficar disponível, porque o Espírito Santo quer direcionar naquele culto, não quer dizer que tu tenha que dançar. 9º, figurino inapropriado. Gente, muito cuidado, muito cuidado. Pode ser pedra de tropeço para quem tá assistindo. E quando tá transmitindo, você pode ser pedra de tropeço nacionalmente falando, porque não se sabe quem tá olhando, globalmente falando. Pode ser gente de qualquer lugar desse mundo. Aconteceu, sim, gente, eu tenho muita estrada na dança, eu já vi muita coisa, mas eu vou pegar uma memória mais recente. Tava numa conferência, teve uma intervenção de dança, foi a apresentação, né, não foi uma ministração junto com o louvor, que o menino tava com uma calça apertada, jeans, e aí já vem uma situação assim que muitos, né, eu não sou a favor de dançar de jeans, mas por questão, não pela calça em si, mas porque questão de saúde mesmo, que, como é que se diz? Força o músculo, né? E te dá menos mobilidade. Mas enfim, cada um segue o que quer. Se gosta, ok, tá tudo certo. Mas a questão era a calça jeans apertada, a blusa apertada, nada folgado naquele figurino. E sim, teve um momento que a cueca apareceu. É chato, muito chato pra quem tá assistindo, porque tu fica desconfortável com aquela situação, e quem dança sabe, não para de dançar pra arrumar cabelo, pra arrumar figurino, a dança segue. Então a gente tem que cuidar muito bem o figurino, pra não acontecer isso, dar aquela testada pra ver se nada vai aparecer, se nada vai cair, por isso que é sempre bom ter uma base por baixo, mas cuidar mesmo assim o figurino de cima, porque não quer dizer que tu tá com uma base por baixo, que ela pode aparecer em todo momento. Muitas vezes fica constrangedor mesmo com uma base, que a pessoa que tá olhando sabe que é uma base, mas sabe que aquela blusa levantou, aquela calça resbalou, fica uma situação chata também. Então, gente, evitem. É aquela dinâmica, né? Tentar dar uma tapadinha no quadril, se tá apertado embaixo, colocar algo mais largo em cima, ou vice-versa. Não deixa nada, partes do corpo ficarem em evidência, porque a gente tá ali pra ministrar e não pra ser pedra de tropeço na vida de ninguém. E a dança tem que ter muito esse cuidado, porque é nosso corpo que tá sendo usado pra louvar a Deus, e é uma linha muito tênue de
as pessoas levarem para outro lado. E não, as pessoas não estão ali para olhar o teu corpo, mas sim a tua linguagem corporal, que é a dança, né? E a 10ª, eu acabei falando, acabei colocando algumas já dentro de outras, que é os acessórios, ter discernimento e cuidado com os acessórios que vai usar. Bandeira, pano, vaso, bambolê, sim, tem infinitos acessórios para se usar numa dança, mas discernimento, exemplo. Primeiro, o discernimento. A música tá falando ali de fogo, que não sei o que, tanana. Aí usam um véu azul. E tá falando de águas, que não sei o que. Aí usam um acessório vermelho, de fogo. Só porque acha bonito. Aconteceu uma coisa semelhante uma vez. No Ministério de Dança que eu participava lá no Rio Grande do Sul, quando eu morava lá. A ministra pediu o acessório, que era aquele leque de fogo. Só que a música não falava, tipo, nada disso, nada. Eu cheguei e perguntei isso, mas pra que tu quer o leque de fogo, né? Ela, porque eu acho bonito. Então, gente, pode ser bonito, pode ficar bonito, mas tem que ter o discernimento ali do que tá acontecendo no culto, do que a letra da música tá falando. Ter o discernimento, então, do que usar, a cor que vai usar e se precisa usar. Porque muitas vezes não precisa usar, né? Então, vamos ter esse cuidado. E é aquilo que eu falei lá no início, né? Cuidado ao ministrar quando usar acessórios. Para não jogar um pano na cara de alguém que tá assistindo. Muitas vezes, os ministérios de dança não dançam junto em cima do altar, mas dançam na... Eles ficam muito perto, né, de quem tá assistindo. Acaba dando uma panada. Ou no ministro de quem tá cantando ali, passa... Então, tenha discernimento. Faça os ensaios. Nos ensaios. Joga ali a bandeira, por exemplo, coloca ali alguém parado como se estivesse tocando, para ter discernimento de espaço, gente. Então, ensaiem bastante com acessórios e tome muito cuidado, gente, pra gente não ser pedra de tropeço, não só para quem tá assistindo, mas para quem tá ministrando junto com a gente. Porque a dança, muitas vezes, perdeu o seu lugar e pode perder de novo por causa desses detalhes. Então, gente, por favor, essa é só uma opinião minha, acatem se quiser. Não levem pro coração, é uma crítica construtiva, eu como ministra de dança também, tá? Espero que você tenha gostado. E foi só pra ajudar um pouquinho mais os ministérios de dança. A internet aqui tá cheia de conteúdo, então bora aprender cada vez mais, né? Porque é tudo pra honra e glória dele. Beijo.